O segredo do rei Salomão. Parte 2. A conquista da arca. Determinou-se que a linhagem poderia apenas assumir seu papel real quando estabelecida em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Abraão oferecera seu filho Isaque em sacrifício a El Shaddai, muitos séculos antes. O Senhor fizera seu pacto com a geração de Isaque e, em respeito à sua mãe, Sara, também declara que ela se tornará nações, rei de povos procederão dela. No Sinai, os descendentes dos filhos de Isaque, Esaú e Jacó/Israel, vinham todos da linhagem tribal de Judá. A missão mosaica era, portanto, atingir o Monte Moriá, onde a casa real de Judá seria entronizada. Claro, havia as tribos nativas a enfrentar no caminho, cananeus, amalequitas, edomitas e outras. De forma que, obviamente, não foi uma viagem de migração amigável. Segundo todos os padrões, foi uma invasão, e a principal missão era a conquista. Isso é deixado explícito no início de Números 31, versículos 8 a 10, que conta a campanha contra os midianitas. E fala: mataram, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram-lhes a fogo todas as cidades que habitavam e todos os seus acampamentos. Depois haveria adversários mais temíveis que os midianitas, mas os israelitas tinham a mais poderosa de todas as armas conhecidas, que os outros não possuíam, a Arca da Aliança. Durante a viagem, a arca era enviada diante deles, e Moisés gritava: dissipados sejam teus inimigos, e fuja diante de ti os que te odeiam. Sua experiência, porém, não deixou de ter alguns ferimentos auto-infligidos. Em certa ocasião, um acidente fez a arca lançar fogo no meio deles, matando alguns israelitas. Logo após, a importância da arca em batalha se tornou nítida, quando, tendo-a deixando em um acampamento base, uma companhia de israelitas foi desbaratada por guerreiros amalequitas. O plano era mover-se em direção noroeste e, a partir do Sinai, com uma inclusão na região cananeia, a oeste do Mar Morto e do Rio Jordão, a moderna Israel. Mas havia 5 grandes fortalezas guardando a rota sul até Moriá, razão pela qual Moisés decidiu desviar ao leste do Mar Morto, para depois atravessar o Jordão e entrar na Canaã pelo norte. Isso significava cruzar as fronteiras dos Edomitas, Amoritas, Maabitas e Amonitas, o que aparentemente eles fizeram sem grandes problemas. Logo, os israelitas eram os senhores da Transjordânia e se dirigiram ao norte para voltar atravessando o rio para cima do Mar Morto, em Jericó. Nesse período, enquanto inspecionava Canaã da outra margem, de cima do Monte Nebo, Moisés morreu e foi sucedido por seu filho Josué, seu primeiro-ministro. Ele liderou o ataque final a Canaã, que teve início com um dos incidentes mais conhecidos da história do Antigo Testamento, o cerco de Jericó. Com a arca à frente de seu exército, Josué aconselhou a todos, exceto os carregadores levitas, que ficassem a uma distância de cerca de 1000 jardas/metros. Então, em uma repetição bíblica da história da divisão do Mar Vermelho, para estabelecer a posição de Josué como líder meritório, conta-se que a arca dividiu o Rio Jordão para tornar possível a travessia. Josué 3. Após atravessar um contingente armado, junto com 7 sacerdotes tocando trombetas de chifre de carneiro, procedia os carregadores da arca, rodeando as muralhas de Jericó uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, eles fizeram 7 circuitos, quando um toque final das trombetas e um grito dos israelitas fizeram as muralhas da cidade ruírem. Josué 6, 12 a 20. Com aparente facilidade, eles assaltaram então Jericó, matando cada homem, mulher e criança, exceto a família da prostituta Raabe, que ajudara seus batedores a avançar. Os israelitas estabeleceram-se então no solo de Canaã, que viam como a sua, abre aspas, terra prometida. Arqueologicamente, a destruição da fortaleza de Jericó foi datada entre 1400 e 125 a.C., o que coincide com a nossa data do êxodo egípcio, cerca de 1330 a.C.
Uma data mais precisa foi estabelecida em 1997, quando os cereais da camada sedimentar de Jericó, logo antes da sua queda, foram datadas com carbono, de cerca de 1315 a.C. Isso significa que o exército israelita de Josué chegou naquela época ou logo depois. Eventually, Moses dies, and Joshua has taken the lead, and Joshua arrives at the Jordan, and this is where I found this really interesting thing. Joshua arrives at the Jordan, and the Jordan is running at flood level. There's no way they can cross with the tribes of Israel. They're trying to get to Jericho on the other side. This is describing the high priest taking the ark and going into the water of the Jordan with the ark. And as soon as they put their feet in the Jordan with the ark, the waters are cut up. Okay? And then it says, and then there's a whole bunch of other things. This is Joshua 4:22 for people that want to refer it. And the priests came up out of the river, carrying the ark of the covenant of the Lord. No sooner they had set their feet on dry ground, than the water of the Jordan returned to their place and ran at stage as before. So they went into the Jordan, sat there with the ark, while all of the tribes of Israel went across, and the water was stopped. And then as soon as they got out, the water started to flow again. Well, I thought that's interesting, because one evidence of gravitational effect would be to stop the course of water. But what blew my mind is what comes next, at the end of that chapter. For the Lord your God, they're talking about the ark, dried up the Jordan before you until you had crossed over. The Lord your God did to the Jordan just what had been done to the Red Sea when he dried up before us, when he dried it up before us until we had crossed over. Wow. That has been omitted. Because this says that they used the Ark of the Covenant of the Lord to open the Red Sea with Moses. But in the section where they talk about opening the Red Sea, they just say Moses lift up his staff and open his arm, and the Red Sea opened. They forgot to mention that the ark was involved with this staff. And so here they do, though. Here they make it very obvious that the power of the ark was used to open the Red Sea. That means the ark was not the box that was built at the foot of Mount Sinai after opening the Red Sea. The power of the ark had to be there with Moses before he crossed the Red Sea, and thus it was something else. Continua.